tema da palavra hoje é pequenas coisas que afetam a nossa consagração e nos tiram do propósito. Repita comigo, pequenas coisas que afetam a nossa consagração e nos tiram do propósito. Eu quero falar sobre um rei na Bíblia, o primeiro rei que foi levantado para o povo de Deus. Eu quero falar nessa manhã sobre Saul. Quantos aqui já ouviram falar de Saul? Certamente você já ouviu falar muitas vezes sobre esse rei. Eu não sei se você sabe, mas o Saul, ele é resultado do clamor de Israel por um rei. Porque Israel olhava para outras nações e todas as outras nações, todos os outros povos tinham um rei. Mas Israel não tinha, porque Israel era governado por juízes, por profetas. Na verdade, Israel era governado por Deus, através desses juízes e desses profetas. E o último juiz foi o profeta Samuel. Mas o povo rejeitou o governo de Deus. E o povo pediu para si um rei. E a palavra diz então que Deus separa um homem da tribo de Benjamim, chamado Saul, que era um homem, além de bonito, um homem alto, que ultrapassava todo de Israel, do pescoço para cima. Era alguém bem alto, bonito. Deus separa aquele homem, unge aquele homem como rei, e Saul se torna então o desejo do coração do povo de Israel. Agora, Israel, uma nação que antes não tinha um rei, passa a ter um rei que era Saul. Preste atenção, Saul foi escolhido por Deus. Saul foi um rei escolhido por Deus. A palavra diz que o profeta Samuel ungiu a Saul como rei. Certa feita, Saul saiu para caçar as ovelhas do pai, as cabras, e ele foi parar exatamente na cidade em que Samuel, o profeta, vivia. E aí o servo dele falou, olha, tem um profeta, alguém que estava com Saul falou, tem um profeta nessa cidade aqui que ele revela todas as coisas. Vamos lá perguntar para ele onde é que estão essas cabras. Aí Saul falou, mas nós não temos nada para levar para ele, para dar de oferta para ele, como é que nós vamos chegar lá de mãos vazias? E aí o servo dele falou, não, eu tenho aqui algumas moedas ainda, vamos a gente dar essas moedas. Quando eles chegaram lá, Deus já tinha falado com Samuel, Samuel falou para ele, olha, amanhã eu te respondo sobre isso, mas eu tenho algumas coisas para falar para você da parte de Deus. E ali Samuel, então, levanta Saul como rei, logo depois unge Saul em Gilgal, e aí Saul se torna, então, um rei da parte de Deus. E Saul era um ungido de Deus. Mas a gente sempre fala que o mais importante é como nós terminamos, e não como nós começamos. É lógico que é bom, importante começar da forma certa, mas certamente a maioria de nós aqui começou da forma errada, nem éramos crentes. Se você teve o privilégio de nascer numa família crente, isso é muito bom, mas a maioria de nós não tivemos. Mas importa mais como terminamos do que como começamos. E quando nós analisamos a vida de Saul, ele começou bem. Ele foi ungido pelo maior profeta, um homem de Deus, aquele que era o representante de Deus naquela nação. Foi ungido rei, separado por Deus. Mas a trajetória de vida de Saul e o final da vida de Saul foi trágica. E é por isso que nós precisamos ficar atentos ao que Saul fez, para não repetirmos os mesmos erros. Saul, a palavra diz que em determinado momento ele profetizava. Saul foi aquele que ele saía para uma batalha, ele vencia, porque ele estava em nome do Senhor. Venceu batalhas grandes. Ele foi levantado como rei para livrar Israel dos inimigos de Israel, especialmente os filisteus. Então, a Bíblia mostra que ele ganhava batalhas, muitas batalhas, e no começo da vida dele, do reinado dele, ele prosperou, porque ele tinha fé. Mas o que aconteceu com Saul, para que ele terminasse tão mal? Aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 1 a 3, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 até o 3, olha o que diz.
Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser... Não, pode colocar na RA? Pode voltar lá para a RA, por favor? Isso. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Então preste atenção, nós somos salvos, sim ou não? Atenta agora às palavras do Senhor. Sua regra de fé é a palavra de Deus. Sua regra de fé não é o que o vizinho disse. Sua regra de fé não é o que o parente lá disse, não. Sua regra de fé não é o que o professor diz. Sua regra de fé não é o que o coach diz. Sua regra de fé não é o que o psicólogo diz. Ainda que todas essas pessoas das quais eu falei pode até dizer coisas boas para você. Mas se isso for contra o que está escrito na palavra, não siga. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Verso 3. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Parece que Deus foi mal aqui, que mandou matar até criança. Aquele povo resistiu a Israel quando eles saíram do Egito, e Moisés foi lá e pediu: deixa a gente passar por aqui, pela estrada do rei, e se a gente consumir qualquer coisa, a gente paga para vocês. Mas Amaleque não permitiu. Israel teve que desviar do caminho por causa de Amaleque. E não só não aceitou que eles passassem pelo caminho, mas também atacou Israel. Mas chegou um tempo que eles tiveram uma colheita, e Deus mandou para que fosse exterminada toda a descendência de Amaleque, que eles eram descendentes até de Esaú, irmão de Jacó. Mas eles resistiam a Deus, ficavam o tempo inteiro oprimindo Israel, atacando Israel, um povo mau, cruel. E Deus, na sua onisciência, já conhecia o futuro de cada uma daquelas crianças ali. Agora pula para o verso 7, por favor. Versículo 7 até o 9. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Tudo aquilo que não prestava, eles destruíram. Mas a palavra diz que, a palavra que veio sobre Saul é: vai lá e destrói tudo, tanto homens como animais. Destrói tudo. Está caindo aí? Está caindo lá? Resolveu aí? Então, vai lá e destrói tudo. Mas a palavra diz que ele poupou Agag. Ó, meu irmão, Deus mandou você fazer algo, faz o que Deus mandou você fazer, não poupa Agag, não. Fica contra Deus, não. Ah, não, mas isso aqui não precisa, eu acho que Deus está exagerando, porque nós podemos poupar o melhor das ovelhas, do gado, e até oferecer para Deus um pouco dessas ovelhas aí, um pouco desse gado. Agag nem é uma pessoa tão má assim. Agag era rei dos amalequitas. Agag, se tivesse a oportunidade, iria matar os israelitas, os hebreus. Deixa eu te falar uma coisa: cuidado com a desobediência. O rei Saul, o ungido, o escolhido por Deus, ele desobedeceu a Deus aqui. Ele foi desobediente. Por quê, pastor? Porque ele não cumpriu a palavra na sua totalidade. Se você cumpre apenas parte daquilo que Deus falou com você, isso é o mesmo que desobediência. Mas se você ainda faz aquilo que Deus não mandou você fazer, que foi o que Saul fez,
Porque ele teve uma boa desculpa. Não, eu vou sacrificar parte dessas ovelhas aqui, desse gado aqui para o Senhor. Porque Deus não pediu que ele sacrificasse nada. Deus falou, mata tudo. Porque esse povo vai dar problema para vocês. Mata todo mundo. Mata a ovelha, mata tudo. Tem uma maldição sobre eles. Mas Saul foi tão presunçoso em fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Porque a desobediência é não fazer o que Deus mandou. E a presunção é fazer o que Deus não mandou fazer. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Talvez você olhe para você e fale, não, eu não cometo o mesmo pecado de Saul. Todos nós, toda carne, tem embutido dentro dela a rebeldia, o questionamento, a desobediência. Está tudo na nossa carne. A nossa carne ela tem que ser subjugada pelo Espírito. É por isso que nós temos que orar. Por isso nós temos que ser pessoas espirituais. Porque pessoas naturais e emocionais, elas estão sempre sendo dominadas pelo desejo da carne. Elas estão sempre sendo dominadas pelo desejo do sentimento, pelas emoções. Por isso nós temos que orar. Porque em toda carne há rebeldia. Na minha também, não é diferente não. O desejo de criticar, de ser contra, de rebelar, de não obedecer porque eu não concordo. Todos nós temos isso. Porque o que Saul fez foi, eu não concordo totalmente com Deus. Tá certo, vou lá matar. Quem não presta eu mato, mas quem presta eu vou poupar. Não, mas não foi isso que Deus falou. Deus é que sabe o que é bom para nós, mas nós pensamos que sabemos mais do que Deus. Foi o que Saul fez, eu sei mais do que Deus. Deus mandou matar Agag, mas eu posso poupar Agag. Deus mandou matar o gado, mas eu posso poupar o melhor. Vou matar só gado que não presta, só o manco, o cego. Mas não é isso que Deus nos mandou fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você se deixa levar pela emoção, ou quando você se deixa levar por um sentimento de desobediência ou de presunção, isso vai atrapalhar a sua consagração, pode tirar você do caminho, pode tirar você do propósito de Deus. São pequenas coisas que fazem com que as pessoas se desviem. Uma pessoa ela não desvia porque ela praticou um grande pecado. Às vezes ela só assume o caminho do erro depois que praticou um grande pecado, mas começou a acontecer uma coisa muito pequena, um desvio pequeno. É só poupar gado, é só uma coisinha pequena, é poupar gado. Para que gado? Não, né, esse gado aqui não vai nos atacar, nós inclusive podemos usar esse gado aqui para fazer um churrasco. Posso alimentar quantas famílias com esse gado? Tem tantos pobres em Israel, vamos dar um pouco de ovelhas, tem pessoas que querendo criar gado e nem tem muito, vamos dar um pouco dessas ovelhas aí, esse gado aqui que dá leite, vamos. Entendeu? Temos boas desculpas para poupar Agag e ovelhas. Mas não foi isso que Deus mandou fazer. Tem coisas na nossa vida que tem que sair. Não adianta. Tem inimigo que se levantou contra você que você tem que cortar a cabeça dele. Se você ficar negociando, ele vai tirar você do propósito. Cuidado. Com Deus não se brinca. Então a primeira coisa que nos tira do propósito de Deus é a desobediência e a presunção. Que tira a nossa consagração. Meu irmão, toda carne tem presunção. Quer fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Toda carne tem desobediência. É por isso que nós temos que conhecer a Bíblia e andar por aquilo que Deus diz, e não por aquilo que nós queremos. Todos nós temos embutido na nossa carne o espírito da rebeldia. E se você não tomar cuidado, você pode rodar. O diabo pode te enganar. Principalmente por um motivo. Porque você pode achar que tem razão. E talvez até tem. Mesmo assim, não é motivo. Apesar de que Saul não tinha. Mas alguns até têm. Mesmo assim, é a hora que sua carne tem que morrer mais. Você acha que tem hora que minha carne também não quer rebelar, não? Tem carne igualzinho em você. Meu irmão, a melhor coisa que tem é você ter relacionamento com Deus. Tem jeito. Na minha vida, tudo resume eu voltar para o quarto e orar. Quando eu digo quarto, minha tenda pessoal. Tudo se resume a isso. Se eu estiver irado, é isso que eu vou fazer. Se eu estiver nervoso, se eu estiver rebelde, é na oração.
Se eu estiver triste, se eu estiver alegre, não adianta. É no meu tempo com Deus. Eu também não mudo. Às vezes vem aquele espírito de rebeldia, aquela coisa, eu vou orar, eu vou adorar, eu continuo adorando, continuo louvando, e eu sigo ali, porque eu sei que está ali, que Deus vai me mudar. Os irmãos estão comigo aqui? Tudo, no final das contas, na minha vida resume em tempo com Deus. Mas eu vou dizer para você, às vezes, eu tenho vontade de rebelar também, como qualquer outra pessoa tem. Chutar o balde, né? É assim, a carne é assim. Pastor, mas você tem muita vontade de fazer isso? Não, não tenho. De fato, eu sou uma pessoa, desde que eu converti, eu sou uma pessoa obediente, mas muitas vezes eu obedeci contrariado. Mas sem murmurar, mas contrariado, achando que eu estava certo. Segunda coisa, a vaidade afeta a unção de Deus em nós, porque ela muda a imagem de Deus que está dentro de nós. 1 Samuel capítulo 15, agora no verso 12, abre aqui para mim. 1 Samuel 15, 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele. Já chegou a Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou, desceu a Gilgal. Saul, ele não cumpre a ordem de Deus para a vida dele. Nós temos que tomar muito cuidado com eu faço, eu posso, eu tenho talento, eu consigo. Porque o eu é sempre voltado para o talento, para o ego. Irmãos, ontem, tantas pessoas me pararam para elogiar a nossa equipe de louvor. Vieram conversar comigo, perguntar sobre a nossa equipe, falar da nossa equipe. Cara, mas que louvor tremendo da sua equipe, Rubinho. Mas que equipe que você tem na sua igreja? Supervisores vieram conversar comigo a respeito da nossa equipe. Mas muitas pessoas. Um irmão que foi levar a gente para almoçar, o Roger, até teve aqui um dia e falou, Rubinho, está todo mundo falando da sua equipe de louvor. Que bênção. Mas sabe de uma coisa? A nossa equipe de louvor é uma bênção. Você vê que não é fácil, né? Foram quinta-feira de ontem, chegaram lá sexta-feira, não dormiram direito. Ontem saíram de lá, vieram para cá, preço alto. Mas eu falei uma coisa para o David. Falei, David, as pessoas viram o talento de vocês, isso é muito legal. Mas elas não viram o que está por trás da nossa equipe de louvor. Elas não viram que você, David, é um dos líderes mais frutíferos da nossa igreja. Que você está aqui hoje mostrando o seu talento. O seu talento está sendo visto aqui por várias pessoas, por centenas de pessoas aqui. Tinha lá umas 700 pessoas, mais ou menos, aproximadamente. As pessoas estão vendo o talento de vocês aqui. Mas elas nem sabem que você hoje é um líder tão frutífero que a sua célula está multiplicando. Elas não sabem que o Eric é um líder de célula, também muito frutífero, com a célula grande. Não só uma, né? Tem 2 células. Não sabe que o Lucas é um líder de célula também, está cuidando de pessoas, e a célula do Lucas já está grande, já está no ponto de multiplicar. Não sabe que a Gabi, além de anfitriã, também vai começar a liderar uma célula agora, e que o Marcelo é um líder de célula também, com uma célula grande, que todos vocês vão sair daqui e vão cuidar daquelas ovelhinhas lá em Goiânia. Cuidar das ovelhinhas que precisam, ajudar elas quando elas pecam, tirar os carrapichos, porque isso é o que mais conta para Deus. Sabe o que a Bíblia mostra, irmãos? Quando Davi foi promovido a dirigente de louvor do palácio de Saul, que ele era o regente lá dentro, o líder do louvor do palácio do rei, a Bíblia diz que ele voltava. Ele ia lá para o pasto, cuidar das ovelhas, cuidava, tirava os carrapichos, matava o leão, dava um mata-leão no urso, e voltava para o palácio do rei, tocava, expulsava o demônio, voltava lá para as ovelhinhas, cuidava das ovelhinhas. Você está vendo a diferença? Nós estávamos até conversando de um prêmio que tem agora aqui no Brasil, que dá premiação para os melhores cantores gospel, aquela coisa toda.
Aí o Deise falou, Rubinho, eu acho legal. Eu falei, não, eu sinceramente não acho, não. Imagina se tivesse um prêmio desse para os melhores pastores. Ia ser esplêndido, né? Quem quer ganhar os prêmios? Os que estão nas mídias sociais, que são mais conhecidos, talvez eu ganhasse um dia, todo mundo feliz, satisfeito, mas e aquele pastor que está lá nos ribeirinhos, que ninguém nunca viu ele pregar? O cara que anda um dia inteiro de barco para ir pregar numa igreja para 5 pessoas. Ou que anda o dia inteiro para pregar para uma família só. Que dia que ele vai receber um prêmio? É desigual. O que importa não é a aparência, o que importa é o que está por trás. Vocês estão entendendo? Mas Saul estava preocupado com a aparência dele. Porque aqui não diz que ele fez um monumento para Deus, mas a palavra diz que ele subiu no monte e fez um monumento para si mesmo. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com a aparência, com a vaidade. Isso tira a consagração de Deus em nós. Cuidado, você está preocupado demais com a sua imagem. É claro, nós temos que sim estar preocupado com o nosso testemunho. Isso é muito importante. Nós sustentamos um testemunho. Mas Saul estava preocupado somente com isso. Alguém tão vaidoso, que ele fez um monumento para si mesmo. O que era esse monumento? Isso era algo muito comum no passado, né? Na época dos impérios. Você foi em Roma, você vai ver o Arco do Triunfo de Tito. Porque o que era o monumento? O monumento era a fotografia da grande vitória que eu tive. Então, se você vai em Roma, lá tem um arco, chamado Arco de Tito, que conta a história do dia em que eles invadiram Israel no ano 70 depois de Cristo, inclusive cumprindo uma profecia. Aquele arco está lá até hoje, é de 2000 anos, e ele só está declarando, é uma pedra que declara o cumprimento de uma profecia. Porque Jesus falou aqui, ó, vai entrar um exército, não vai ficar pedra sobre pedra desse templo aqui. E Tito entrou, derrubou todas as pedras do templo, que tinha ouro no templo. E aí, lá no Arco de Tito, está a escultura da vitória deles nesse dia lá em Israel. Quando eles foram lá, destruíram o templo, pegaram o ouro do templo, as riquezas do templo, inclusive tem a escultura do candelabro, porque eles capturaram o candelabro, que era todo feito de ouro, para levar para Roma. E o Coliseu, inclusive, foi construído com esse dinheiro, do despojo de Jerusalém. História, é muito importante a gente conhecer a história da igreja também. E ele não é só a história da igreja, é a história da humanidade. E aquele monumento ali era um monumento para indicar aquela vitória. E Saul fez um monumento para indicar a vitória dele. Mas foi um monumento para ele. Não foi um monumento para Deus. Ainda que em tempos passados, a Bíblia diz que Saul construiu um altar. A Bíblia fala isso uma vez. Mas nesse dia não. Estava tão vaidoso, era tão forte. Mas o que era o problema de Saul? E nós não podemos achar que isso não vai acontecer conosco. Nós temos que estar sempre atentos. Por isso que a gente tem que orar. Qual foi o problema de Saul? Ele era usado por Deus. E às vezes pessoas que são usadas por Deus, elas podem perder o limite. Porque elas se tornam poderosas. Elas profetizam. Elas curam. Elas cantam maravilhosamente bem. Elas pregam como ninguém. E elas começam a fazer monumentos dentro de si, para si próprio. Elas começam a se auto-idolatrar, a se achar mais importante do que Deus, porque ela perde a fé. E aí ela começa, então, a pensar que é ela que tem aquele poder, mas aquele poder foi dado por Deus. E eu não sei por quê. Mas em muitos casos Deus dá corda e deixa. Pastor, não tem nenhuma advertência? Sempre tem, não só uma advertência, mas uma direção. Mas a pessoa continua seguindo, e Deus nem impede. Mas a vaidade é um negócio muito perigoso. Cuidado com a vaidade. Isso pode matar você. Cuidado, não pense de você além do que convém. Nós somos servos de Cristo, amém? Nós temos que olhar para Jesus. A palavra diz que ele veio em forma de servo, de homem. Esse foi o caminho que Jesus trilhou. Ele não veio aqui para bater no peito e falar, eu sou o cara, ainda que ele fosse.
Poderia fazer, mas não fez. Serviu, lavou os pés. Era assim que Jesus fazia. Mas a vaidade, ela é um sentimento muito sutil. Aqui em Isaías capítulo 14, deixa eu ler para você, Isaías 14, versículo 14 em diante. Deixa eu ler aqui. Volta ao versículo 12, por favor. 14, 12. Olha o que está escrito aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isso que é um texto que está falando de Lúcifer, ok? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei... Então, Lúcifer era alguém poderoso, ele era um querubim, depois eu vou ler para você. Talvez a mais alta categoria dos anjos. Pelo menos é como a gente entende. A palavra diz que ele era um querubim da guarda, cheio de formosura, muito bonito, se vê cheio de pedras preciosas. Alguém que tinha uma autoridade no céu muito grande. Olha o que diz aqui no verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele não era semelhante. Quando a Bíblia diz que o ser humano ele foi feito de uma forma mais especial do que os anjos, olha o que está escrito aqui, ó, que os anjos não foram feitos semelhantes, mas nós fomos. Mas ele queria, era o desejo do diabo, por isso que ele nos odeia. O diabo nos odeia, porque ele sempre quis ser o que nós somos, semelhantes. E quando ele entra, imagina ele entrando lá no Éden, quando ele viu Adão. Ele olhou e não viu Adão, ele viu Deus, falou, o que Deus está fazendo aqui? Ele tentou o homem, continua. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisada de pedras. Aqui está falando do futuro de Lúcifer. Então ele era um anjo bonito, cheio de formosura, com pedras preciosas, alguém que tinha uma autoridade muito grande, mas ele começou a se autoexaltar. Ele começou a glorificar a si mesmo e a achar que estava no mesmo patamar de Deus. Que podia ter a mesma posição de Deus, que podia subir no Monte Santo de Deus, sentar acima das estrelas e das nuvens. E é isso que o diabo coloca nas pessoas, que elas começam a se achar tão importantes, tão bonitas. Não que nós não temos importância, mas a nossa importância está em Deus. Mas elas começam a pensar de si que são tão boas, tão importantes, tão poderosas, que elas desviam do caminho, começam a se embriagar com isso. Porque até mesmo ser usado por Deus pode se tornar algo perigoso. Os irmãos estão entendendo isso? Não. Ter dinheiro pode ser algo perigoso, ter fama pode ser algo perigoso, ter influência pode ser algo perigoso. Com tudo isso nós temos que tomar muito cuidado. Volta para mim lá em 1 Samuel 15, no versículo 13. Outro ponto importante aqui. Se você não obedece, não adianta sacrificar. Vou dar uma palavra para você. Obedeça a Deus na criação dos seus filhos. Porque se você não fizer isso, você vai ter que sacrificar lá na frente. E não vai adiantar. É agora.
Meu irmão, a Bíblia nunca errou. Faça o que está escrito na tua palavra. Tem que corrigir? É agora, meu irmão. Quem não obedece, sacrifica. Mas tem sacrifício que Deus não aceita. Olha aqui. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Não, a primeira coisa que ele fez quando encontrou Samuel foi: eu fiz o que você mandou fazer. Onde que ele estava? Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este dos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor. Desculpa que é boa, não é? Ó, pastor, eu trabalho muito, exagerado. Eu não me envolvo na célula porque eu tenho que trabalhar muito, mas eu dou dízimo. Inclusive, pastor, o meu dízimo é o maior. É isso aqui que está falando. É por um bom motivo que eu estou me consumindo lá no trabalho, para ajudar a sustentar esta obra. Cuidado. Para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, que não prestava, que não valia nada, que era vil, destruímos totalmente. Não, mas não é isso que Deus quer. Preste atenção. Se você não obedece, não adianta se sacrificar, não. Não adianta. Eu vejo pessoas quebrando a cabeça. Oh, meu Deus. Porque não obedecem coisas simples. Coisas simples. E se dão mal. Porque depois tentam sacrificar. E não adianta. Porque Deus não recebe. Deixa eu te falar uma coisa. O lucro em face da desobediência vai se tornar em pura perda. Corrige seu filho, não. Você não quer causar um problema entre você e ele? Cuidado, você está desobedecendo a Deus. Isso pode ser um grande problema para você no futuro. Lá no futuro você vai chorar, vai tentar sacrificar, não vai ter jeito mais. Cuidado com negócios que não são de Deus, que você está fazendo. Não, mas eu dou dízimo. Deus não aceita. Porque esse é um tipo de sacrifício que Deus não aceita. Se você está fazendo negócio que não é de Deus, passando pessoas para trás, cuidado. Pastor, mas acontece isso no nosso meio? Eu não sei. Mas se estiver acontecendo, eu quero te dizer, vai ser em pura perda para você. No final, você vai se dar mal. Porque na hora que você for sacrificar, Deus não vai aceitar. Porque Deus não aceita sacrifício de pessoa desobediente. Deixa eu ler de novo. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, culpando o povo, né? Não foi eu que poupei. Foi eu que poupei o gado, não. O pessoal lá mesmo, né? Os soldados, não tem nada a ver muito com isso, não. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruíram totalmente. Tem negócio que pode parecer ser de Deus, mas não é. Se você dá o dízimo de negócio ilícito, meu irmão, Deus não recebe. Quarta, a obstinação me torna insensível e também independente. Versículo 16. A obstinação me torna insensível e independente. Versículo 16, olha aqui. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor, é isso mesmo, é 18? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse:
vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Próximo versículo, até o 23. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que ele disse aqui? Obedecer é melhor do que? Obedecer é melhor que? Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Primeira pergunta para você: Deus rejeitou Saul ou Deus rejeitou o rei Saul? Não responde não. Você pode pensar que isso é uma pegadinha, o pastor gosta de fazer pegadinha. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus não rejeitou Saul. Deus só falou o seguinte: eu vou te tirar da posição que você está. Saul poderia ter se arrependido. Amém. Amém. Deus está me rejeitando como rei, mas como pessoa Ele vai me aceitar. Eu vou me arrepender do meu pecado. Samuel está certo. Eu vou me arrepender do meu pecado. Minha vez passou. Mas Deus vai me aceitar. Porque o que a Bíblia diz ali é que ele foi rejeitado como rei. Mas ele poderia ter achado lugar de arrependimento como qualquer outra pessoa, quando se arrepende, vai achar lugar. Mas você não vê Saul fazendo isso. Você não vê Saul se quebrantando, se arrependendo, reconhecendo que está errado. Muitos pais não corrigem os seus filhos, porque acham que isso pode trazer algum tipo de prejuízo. Deixa o filho fazer o que quiser, o filho toma conta de tudo, faz tudo, determina tudo dentro de casa, se tornou o homem da casa, porque ele que determina tudo. E os pais deixam isso acontecer, porque não quer criar uma crise. Que crise, meu irmão? Tem coisa que nós temos que resolver, tem problema que temos que resolver. E aí, você vê aqui que a palavra diz que Deus rejeitou Saul como rei. Mas ele poderia ter se arrependido, mas ele não. Ele continua seguindo no caminho da rebelião, porque a palavra diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. E por último, quando sua reputação é mais importante que o arrependimento do pecado, você já perdeu a presença de Deus. Versículo 30 agora, olha o que está escrito aqui no verso 30. Então disse Saul: pequei. Você vê que arrependimento não é da boca para fora. Você dizer que pecou não significa que você arrependeu do seu pecado. Honra-me, porém, agora. Você vê que tudo era ele, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus. Não seria melhor para que eu adore o Senhor nosso Deus? Mas ele olha, ele disse: não, eu pequei. Mas Samuel, vem cá, vamos fazer o sacrifício junto. Vai pegar mal eu fazer o sacrifício sem você. Me honra diante dos anciãos, para que eu tenha mais autoridade como rei. Aparência. Quando tudo que importa para a pessoa é a aparência, acabou a unção de Deus na vida dele. Tem que deixar de ser rei. E Samuel, sendo um homem de Deus, foi e adorou junto. Mas ele já tinha sido rejeitado, porque o texto diz que Deus já estava
escolhendo um outro rei para a nação. A aparência, então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Vamos lá, tudo bem, eu não tenho mais a unção, mas eu posso ter aparência se você me ajudar. Eu tenho aparência é importante. E volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia fala que Saul, ele foi ungido rei na cidade de Gilgal. Gilgal é a primeira cidade que tem depois da Jordânia. Quando Josué atravessou o Jordão, a primeira cidade foi Gilgal. Ele foi ungido rei em Gilgal. Gilgal também foi o mesmo lugar que Jesus foi batizado. Aconteceram tantas coisas, o Jordão abriu, Elias foi arrebatado ali, e ele estava lá em Gilgal, foi ungido rei ali. Mas foi lá em Gilgal também que ele foi reprovado. Foi em Gilgal que ele perdeu o reino, porque ele fez um monumento no monte, depois desceu para Gilgal. E aqui agora, você vê que o coração de Saul estava afastado do Senhor. E o final da vida de Saul, eu nem vou ler para a gente ganhar tempo, mas ele foi tão terrível, porque quando a pessoa perde o discernimento espiritual, ela não sabe distinguir quem é amigo e quem é inimigo. Davi, que era um amigo de Saul, ele estava tratando como um inimigo. Davi tocava ali a harpa, de repente Saul pegava a lança e jogava para matar Davi. Perdeu a visão. Sabe que tem pessoas que começam a pensar que o líder dele é o inimigo dele? O pastor dele é o inimigo dele. Meu pastor está contra mim. Só fala isso, aquilo. Não, esquece isso. Esquece. Talvez você está pensando que o seu inimigo é seu pai, sua mãe. Não são seus inimigos. Talvez não pensem igual a você, mas você está confundindo inimigo. Pessoas que não têm mais unção, elas confundem as coisas, elas não sabem quem é amigo e quem é inimigo. O mesmo Saul, que mandou matar todos os feiticeiros da sua nação, no final da sua vida Deus não falava mais com ele, porque tinha se retirado dele, ele procurou uma feiticeira, mas a rebeldia leva as pessoas para esse lugar. Ah, mas quem chega a tanto assim? Irmãos, eu conheci uma pessoa que foi tão usada por Deus, na minha vida, na vida de muitas pessoas. Mas essa pessoa tinha um problema de rebeldia. Qual é o moral da história hoje? Ela mexe com coisas ocultas hoje. Alguém sabe de que eu estou falando aqui? Ocultismo. Mesma coisa de Saul. Não respeitava a autoridade do marido. Está mexendo com ocultismo. Coisa pesada. De fazer sessões de regressão, as pessoas voltarem para o ventre da mãe, para ser curada da rejeição que teve no ventre da mãe. Mas a Bíblia diz que eu sou nova criatura quando eu nasço de novo. Para que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Sarado. Eu fui rejeitado. E daí? Por Deus, você não foi. Você nasceu, você veio. Dentro de um propósito de Deus, mesmo que ninguém te queria. Deixa para lá. Jesus te queria. Você nasceu, veio. Converteu, é isso que importa. Mas o final da vida de Saul, o mesmo que tinha mandado matar os feiticeiros, foi ter uma sessão com a feiticeira em Endor, para saber o que Deus queria dele. Visitou uma feiticeira. O pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A rebeldia vai levando a pessoa para um lugar tão terrível que você nunca imagina onde ela pode chegar. Cuidado. Cuidado. Final da vida de Saul. Ele morreu numa guerra contra os filisteus, perseguiu seu amigo Davi, tinha Davi como inimigo, tinha feiticeira como amiga, aquela que ia revelar os propósitos de Deus agora, morreu numa batalha contra os filisteus, não deixou um sucessor,
que na verdade também Deus estava escolhendo uma outra linhagem, mas foi um fracasso total o final da vida de Saul. Total. Meu irmão, vive uma vida de obediência. O que eu vou falar aqui agora, você pode achar que eu estou advogando em causa própria, mas não é. Siga os seus líderes. Siga a direção dos pastores. Não estou advogando em causa própria, não. Tem pessoas que poderiam se livrar de muitos prejuízos familiares, financeiros, se tivesse ouvido o seu líder. De confusão. Mas achava que sabia. Tomou suas decisões. Prejuízo de separação, prejuízo financeiro, prejuízo de todas as ordens. Não é que nós temos a palavra dos últimos tempos, não. É porque Deus determinou que fosse assim. Porque a Bíblia diz, ouvi os seus guias e prosperareis. Não foi eu que falei isso. Existe uma unção na obediência. Mas muitos não pensam assim. Vou me submeter a esse líder aqui, ele nem é espiritual. Vou me submeter a esse marido. É um pamonha. Mas é mesmo, aí. Você está castrando ele. Você não deixa ele tomar as decisões. É grave. Eu sei que pode ser engraçado o que eu estou falando aqui, mas é muito perigoso e muito grave. Alguns dias atrás eu conversei com uma pessoa e ela foi contar a história dela para nós. E eu falei tanta coisa para essa mulher. Tanta coisa. Essa mulher saiu destruída dessa sala, mas uma mulher quebrantada, ela quebrantou. Não é da nossa igreja, não. Ela quebrantou. Falei, olha, está acontecendo isso e isso na sua casa. Pelo que você está me contando aqui, está acontecendo isso e isso na sua casa. Ele falou, é isso mesmo. Fulano assim, Beltrano assim, fui contando todinho. Só do pouco que ela me contou da vida dela. Tap. Graças a Deus ela foi muito quebrantada. Falou, pastor, a partir de hoje, eu vou ser uma nova mulher. Eu nunca tinha ouvido o que você me falou aqui. Eu abri a Bíblia, mostrava tudo na Bíblia para ela. Está aqui na Bíblia, isso aqui não é coisa minha não, está na palavra. Por isso você tem que conhecer a Bíblia. Porque uma coisa é você falar coisas por aí. Outra coisa é você falar assim, está aqui, ó, está na palavra de Deus. E essa mulher falou assim, olha, a partir de hoje, eu vou ser uma nova mulher, uma nova esposa, uma nova mãe, vou mudar em tudo. Eu acredito na sinceridade dela. Nunca mais a vi, nunca mais conversei com ela, mas acredito que esteja bem. Em nome de Jesus vai estar. Mas o que eu quero falar para você é, siga a direção dos seus guias e prosperareis. A palavra guia ali é líder. Amém? Siga a palavra de Deus. Rejeite toda a rebeldia que está na sua carne aí. E prospere, você pode ter um fim muito diferente.